Bora, meus amigos, hoje tem um episódio fantástico com um cara aqui, já passou o irmão dele aqui. Verdade. E agora ele tá presente. A gente já tava conversando um pouquinho nos bastidores. Leandro Xavier, obrigado por ter vindo, viu? Valeu, cara, eu que cara, agradeço. Você recebeu o convite e arrumou a agenda, não tem essa historinha de a agenda tá cheia. Isso aí. Amigo, vamos conversar um pouquinho sobre a Live hoje e depois eu quero saber do passado. Fala pra gente aí um pouquinho do Leandro, hoje atualmente na Live Rooms, é isso? É isso aí, pronunciei direitinho. É isso aí, cara, a Live é um sistema de hospedagem inteligente, onde a gente sempre preza em gerar uma experiência melhor para o nosso hóspede. Então, diferente daquela hotelaria tradicional, onde se você chegar de madrugada num hotel, você tem que parar numa recepção e preencher toda a documentação, enviar documento, e aquilo gera um transtorno muito grande. Na Live você não tem essa burocracia. Então é algo super rápido, super prático e acontece pelo WhatsApp mesmo. Então pelo WhatsApp eu já faço reserva, você pode fazer pagamento por qualquer portal, pelo Booking.com, pela Expedia, mas ali no WhatsApp é a ferramenta de maior comunicação do mundo hoje em dia, né? Então pelo WhatsApp você já resolve sua vida, já manda seus documentos, já fala quantos dias você vai ficar e você já resolve. Para você entrar na Live é super simples, é através de algumas senhas que você recebe. Então, de fato, você não tem contato com ninguém. E para entrar no quarto também é com a senha. Então, você com suas senhas na mão, você já resolve sua vida totalmente. Quer dizer, eu fiquei aqui me imaginando. Eu entro na Live e não vejo ninguém. Vejo só as paredes, os quartos. E os hóspedes? A gente tem algumas áreas de convivência lá. Por exemplo, você tem uma cozinha compartilhada, você tem uma lavanderia compartilhada, você tem um coworking onde os hóspedes podem ficar. Então esses espaços são super utilizados pelos hóspedes. Mas você não vai ter aquela rooftop lá também. Tem um rooftop também maravilhoso que ele fica de frente para Roberto Freire aqui em Ponta Negra. Então ontem mesmo nós tivemos um evento lá. E algo assim que os hóspedes do amam. Lead lá, né? Evento do Jean, Valério. Exatamente. Jean também promoveu. já teve aqui já. Foi? Legal. Já Jean, super gente boa, promoveu o evento do Lead lá, onde a gente conseguiu fazer um networking com a rapaziada, então foi super legal. Massa. O Lead, pra quem não conhece, depois eu vou colocar aí o card, viu, Ladinho? É um grupo de empresários aí top do mercado que você pode fazer muito network e também conteúdo, como Exatamente. Você falou, teve uma experiência lá na Live. Mas já esquentamos um pouquinho a Live, daqui a pouco a gente volta. Eu quero saber do Leandro lá no passado, que você tem muita experiência na vida com a empresa familiar, com o Booking. Fala um pouquinho pra gente aí. Como que você foi para esse lado aí lá no passado, na sua juventude? Pois é, tudo começou na verdade com meu pai. Meu pai, ele tem uma empresa em Natal há muitos anos, chamada Tags Etiquetas, que é uma empresa que ela tem como foco a criação de etiquetas para roupa. Meu pai, ele é técnico texto de formação, então ele é apaixonado por essa área. Eu comecei nessa empresa, tanto eu quanto meu irmão, nós começamos lá, e eu comecei como designer gráfico. Então, na época eu era responsável pela elaboração de logomarcas e coisas do tipo. E aí depois eu fui trabalhar com vendas dentro da empresa e comecei a me apaixonar mais por esse lado comercial. E aí meu pai sempre me impulsionou e me incentivou a procurar aquilo que a gente mais gostasse. E a Tags era o sonho do meu pai, mas não era o meu sonho. E aí foi quando eu comecei a procurar... Quando você chegou já existia há bastante tempo. Já a Tags, se eu não me engano, é de 96. Faz tempo mesmo. Faz um tempão. E o meu pai é um vencedor, tá lá até hoje com 64 anos e... empreendedor aí no Brasil não é fácil não. Empreendedor raiz. E aí eu saí da Tags, trabalhei em algumas empresas... E a primeira grande empresa que eu trabalhei, na verdade, foi a Cielo. Eu era executivo de contas da Cielo. Você não me passou no brief aqui, viu? Exatamente. Eu tinha esquecido. Eu era executivo de contas da Cielo e era responsável pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba. E aí, enquanto eu estava na Cielo, surgiu o convite de eu fazer parte do time da Booking.com, que é uma empresa, é uma OTA, né? Ela é uma agência de viagem online, uma empresa holandesa, acho que todo mundo conhece, todo mundo já se hospedou e reservou pela Booking. Né? Utilizou o serviço do Booking. Exatamente. E entrar na Booking para mim foi um divisor de águas, porque foi o primeiro contato que eu tive com uma empresa moderna, uma startup que tinha tecnologia na sua essência. E aí no Booking.com eu tive a experiência de trabalhar com ferramentas totalmente diferentes, um ambiente totalmente diferente, um tipo de gestão totalmente diferente e me apaixonei por isso. E aí em Natal eu tive a oportunidade de participar de um processo da abertura de um novo escritório do Booking.com em Belo Horizonte,
Eu fiz esse processo super apreensivo, ia passar, não ia passar. Tava recém-casado e quando eu recebi a notícia, tinha 4 meses de casado, meu apartamento pronto em Natal. Me mudei para Belo Horizonte, eu e minha esposa. E lá a gente começou uma nova vida também. Um desafio mesmo, né? Um desafio. E enquanto a gente estava lá em BH foi muito legal. E eu tive conhecimento de outra startup, que eu digo que é a Book.com das academias, que se chama Gympass, que é uma empresa brasileira, uma empresa de tecnologia, mas hoje ela está no mundo todo. E eu era gerente regional de relacionamento lá. Então eu cuidava de Brasília, de Goiânia, então eu cuidava daquela parte do centro-oeste brasileiro. E para mim foi uma experiência fantástica, porque eu sempre fui o mais novo nas empresas onde eu entrei. E dessa vez, além de ser o mais novo, eu era o único nordestino cuidando de uma região que não tinha nada a ver com o Nordeste. Então foi uma experiência bem interessante para mim. E aí, nesse meu tempo de Belo Horizonte, minha esposa engravidou do nosso primeiro filho. E você sabe, é muito bom nesse momento estar perto da sua família, para ajudar, momento, tudo isso. E aí a gente decidiu voltar para Natal. E quando a gente tomou essa decisão de voltar, um grupo chamado Oil Rooms, que é uma startup também de hotelaria indiana, entrou em contato. Eles estavam precisando de um gerente regional também de relacionamento aqui no Nordeste. E aí voltamos para Natal e dessa vez já voltei pela Oil, responsável pelo crescimento da empresa aqui no Nordeste, pela aquisição de novos hotéis, de novas pousadas nesse sentido. A Oil ela faz um trabalho de tornar hotéis com um maior fluxo de receita. Então eles otimizam a receita dos hotéis, sempre visando hotéis de low budget, que são aqueles hotéis que têm um custo mais barato, têm uma diária mais baixa. E aí depois... Essa é a Oil, né? Isso, a Oil Rooms, com a empresa indiana, empresa fantástica, gigante, já está no mundo todo também. E foi muito legal a experiência lá. E depois de algum tempo na Oil, começou a brotar o sentimento de posso empreender, tenho esse direito de empreender. E aí muito também visando toda a história do meu pai, o incentivo que meu pai gerou para mim e para o meu irmão. E com meu sócio também, hoje meu sócio, na época me chamando para conversar, me incentivando e plantando aquela semente dentro de mim também, a gente decidiu startar a Live aqui em Natal. E é isso que a gente está fazendo hoje de uma maneira que eu acho brilhante. Tem quanto tempo a Live hoje? A Live vai completar 2 anos. Vai completar 2 anos. E assim, como que está a receptividade na Live no mercado de Natal com as pessoas que vocês já têm assim, a relação, pessoas que já estão participando ali? Porque é uma coisa para o turismo, mas também pode ser para a pessoa que está aqui, né? Exatamente. Hoje a gente tem um mercado atípico, porque a gente está passando por uma pandemia. Então, nesse momento de pandemia, é comum que o turismo regional aumente. Sim, né? Por exemplo, menos pessoas vêm de São Paulo, mas mais pessoas vêm de Caicó, por exemplo. Porque é uma viagem de carro, você consegue fazer sem passar por aeroporto e tal. Então eu diria que 80% dos nossos hóspedes hoje são hóspedes do Rio Grande do Norte. 70%? 80%, 70%. É um número muito alto, porque realmente isso mexeu momento, muito, né? Do momento. Eu não consigo te dizer que esse é o público da Live, porque a gente está passando por uma pandemia. Sim. Acredito que não, porque dentro do cenário onde a Live está, você tem um cenário da cidade, né? Então, de 40% são hóspedes regionais, 60% são de fora. Mas, cara, a receptividade tem sido muito boa. A Live, ela tem uma identificação muito forte com o hóspede, porque você gera autonomia para quem está indo. Sim. Então, é como se fosse um self-service. Você vai lá e faz da sua maneira. E acaba que quem se hospeda com a gente adora a ideia e acha o conceito maravilhoso. Eu fico pensando aqui, viu, Leandro? Não é pegadinha não a pergunta, mas como é assim, o negócio não tem ali, você vem, coloca a senha, televisão parou. Provavelmente na Live não acontece isso. Mas qualquer coisa que aconteça, como é? Porque a gente vai numa pousada, você vai lá, tem um recepcionista, ei, meu ar-condicionado parou, o cara vai lá e resolve. Como é essa questão de você buscar uma pessoa e às vezes não tem, a gente está acostumado? Claro, tem 2 pontos interessantes aí. O primeiro ponto é, o que é que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Primeiro ponto, garantir que a televisão funcione bem, garantir que a cama esteja boa, garantir que o ar-condicionado vai funcionar, garantir que o chuveiro não vai funcionar, não vai quebrar. Sempre está sendo feito suas manutenções, exatamente. Testes. Então, toda manutenção preventiva ela é feita. Agora, o que fazer para corrigir um problema?
né? Pode acontecer, né? Pode acontecer e acontece. É comum, é normal. Às vezes a televisão o próprio hóspede pode ter dificuldade de acessar alguma coisa. Sim. E aí a gente conta com atendimento 24 horas. Então a gente não tem aquela recepção tradicional, mas nós temos o nosso time de concierges digitais, que é um time que 24/7 vai estar ali pronto para atender o hóspede. Então, qualquer dificuldade, é só mandar um WhatsApp que a gente vai resolver o problema, seja dando uma instrução, e eu diria que 99% das vezes a instrução já resolve, é mais uma dificuldade do hóspede, ou então fala assim, olha, por conta desse horário a gente não vai conseguir resolver teu problema, mas amanhã pela manhã a gente vai trocar tua televisão, amanhã pela manhã a gente vai ajeitar o que precisar. Então, o mais importante é a maneira que você se comunica com o teu cliente. Isso é o mais importante. Em qualquer coisa na sua vida, comunicação ela é chave. Independente, você tem às vezes o cara lá na recepção e também às vezes não sabe ter essa comunicação. E talvez a pessoa da recepção vai dar a mesma resposta. Amanhã pela manhã o time da manutenção vai estar aqui e vai te ajudar. Então, são escolhas, né? É, verdade. E assim, vocês quando abriram, quais são os desafios que vocês viram que podia ter e se já está tendo, o que vocês fizeram de desenho antes mesmo de abrir no planejamento? Cara, assim, a Live nasceu no meio da pandemia praticamente, né? Então, eu diria que a pandemia é o primeiro desafio. Um pouquinho antes, assim, né? Um pouquinho antes. Logo já foi o desafio. Exatamente. Então, começou ali num período, início de alta temporada. Quando começou a alta temporada, a pandemia começou também. Então, já diria que é o primeiro desafio. O segundo desafio existe uma hotelaria tradicional, bem estabelecida, enraizada na cultura de qualquer pessoa no mundo inteiro. Quando a gente fala de Nordeste, isso ainda é maior. As pessoas gostam de ter alguém na recepção. As pessoas gostam de ter alguém que possa fazer... Né? Exatamente. Então, você iniciar um projeto onde ele é 100% tecnológico é um grande desafio. Você começar um projeto onde a pessoa... Não vai ter ninguém na recepção, mas qual é a segurança que eu vou ter nisso? Não vai ter uma pessoa aqui olhando o corredor do hotel? Não vai ter. Mas a gente tem diversas câmeras... A gente tem uma portaria remota, a gente tem um sistema que garante a entrada segura. Então, você transformar o mindset dessa pessoa para essa realidade é um grande desafio. E eu acho que a gente tem vencido isso aos poucos e as pessoas têm se apaixonado pelo produto. Pô, bacana. Leandro, falando aí um pouco mais aí das suas experiências, você tem tanta experiência aí nessas startups. Tem algum caso assim que você vê que a gente pode trazer aqui no podcast que foi uma coisa diferente do que a gente não vê no mercado, no Booking, ou na Gympass? Oi, tem muita empresa que você já trabalhou. Que bagagem, amigo. Pois é, cara, privilégio. Tem alguma história que você possa trazer de diferencial, assim, que você lembre? Cara, eu sempre gosto de falar muito sobre o Booking.com. O Booking.com, ele foi, como eu disse antes, foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Por quanto tempo você trabalhou lá? Trabalhei, acredito que 3 anos e um pouquinho. Bom tempo. Sim. Para uma startup isso é uma eternidade. Então, 1 ano em startup são 10 anos numa empresa tradicional. Porque, excelente você falar isso, é verdade. Porque todo dia, cara, é loucura. É um nível de velocidade de informação muito alto. Então, eu estava acostumado a me relacionar com uma empresa tradicional, onde eu sabia como ia ser o meu dia inteiro às 7 horas da manhã. Eu sabia o que eu ia fazer às 8, às 9, às 10, quem que eu ia visitar, o que é que eu precisava entregar. Quando você entra numa startup, cara, é um caos. Mas é um caos muito gostoso. Porque ela te permite colocar o seu DNA dentro daquela empresa. Então, por mais que a Booking hoje seja uma empresa muito grande, de território mundial, ela sempre me deu espaço para que eu colocasse o meu DNA nela. Então, esse tipo de experiência para mim foi fantástico. Ter, por exemplo, a sede da Booking é Amsterdã, na Holanda. E anualmente eles têm o BAM, que é o Booking Annual Meeting, que é o encontro anual da Booking. Então, todos os funcionários do mundo vão para Amsterdã em janeiro. Você teve essa experiência? Tive essa experiência. Fantástico. E além dessa experiência, eu tive uma experiência que eu nunca vou esquecer, que foi, dentro desse BAM existem vários eventos. E um desses eventos era lazer, festa, música e tal. E eu fui convidado a participar da banda. Eu toco violão, toco guitarra. Eu fui convidado a tocar na banda desse evento.
que é a Rocking.com. Você tem a Booking.com, que é a empresa, e a banda era Rocking.com. E aí... Que massa, hein? Muito massa a experiência. Cara, fantástico. Você tá lá no mundo, né? Exato. E aí eu lembro que da banda eu era brasileiro, o tecladista era japonês, o outro guitarrista era holandês, o saxofonista era italiano, uma cantora era francesa, o outro cantor era brasileiro. Então tinha um mundo inteiro ali numa banda. E a gente teve alguns dias de ensaio, um estúdio, você vai trocando experiência para no último dia você tocar. Então a Booking, ela foi muito mais que uma empresa. Ela agregou na minha vida muito mais de conhecimento analítico, comercial ou de revenue, algo do tipo. A Booking, ela faz parte hoje do meu caráter como pessoa. Então ela agregou muitos pontos na minha vida. Eu acho que é uma experiência fantástica. Faz parte do DNA, né? Faz parte do meu DNA. Pô, que massa. Você ouvir isso, porque a gente vê a empresa lá grande, tem uma pessoa que tem essa experiência de 3 anos, como você disse, todo mundo que é de startup fala, passou um ano, parece que é 10. Cara, é uma loucura, comum. Exatamente. Mas falando também dos, vamos dizer, perrengues ou desafios, teve coisas diferentes assim que você fala, pô, que desafio eu tive. Pode ser na Booking mesmo, porque você fazia comercial, né? Isso, relacionamento. Isso, eu era responsável. Devia ter levado já muito não, né? Porque cara do comercial leva não pra caramba. O tempo inteiro. Como é que é esse processo dentro do Booking? Teve situações que você pode contar pra gente? Claro, na Booking ela tem... dentro da Booking existem alguns programas que ajudam as propriedades a terem mais visibilidade. Então, por exemplo, você tem lá o programa preferencial, onde você normalmente você paga uma comissão para Booking, e para você fazer parte desse programa você paga um valor a mais de comissão, e a Booking vai impulsionar a sua visibilidade na página. E aí digamos que você liga para um hotel em São Paulo. Ele já sabe o que é a Booking, você fala para ele e tudo certo. Mas aí imagina você ligar para um hotel lá em Currais Novos, aqui no interior do Rio Grande do Norte, interior do Nordeste. A pessoa às vezes não vai saber nem o que é Booking, e quando você querer vender o programa preferencial, ela vai achar que você está querendo tirar o dinheiro dela, coisas do tipo. Então, até nessas situações eu fui moldando meu caráter e aprender, peraí, cada um tem um nível de entendimento, cada um eu tenho que abordar de uma maneira. Eu não falo com São Paulo da mesma forma que eu falo com o Natal. São linguagens diferentes, o icebreaker é diferente, o que eu vou conversar antes de uma venda é diferente. Então, todos esses pontos você tem que ir meio que desenhando na sua mente e encontrando a fórmula perfeita. Teve algum assim que você fala, caramba, foi difícil eu conseguir, foi mais para o lado do sul ou mais aqui na nossa região mesmo? Cara, eu acho que as maiores dificuldades que eu passei na Booking foi quando eu morava em BH. Pela minha idade e por eu ser nordestino. Muito novo e de fora. Né? Exato, tipo assim, mas você tá querendo me vender um produto, você nem conhece minha região. E de fato, eu não conheço a região, mas eu conheço os dados. Os dados eu consigo ler. O feeling da região, não, porque eu não sou mineiro. Sim. Mas os números estão me apontando isso aqui. Junto com o seu conhecimento hoteleiro, eu acho que a gente pode chegar num ponto em comum. Então eu tinha que provar muito que eu estava correto. E às vezes estava, às vezes não estava, e a gente ia aprendendo. Mas eu acho que os maiores perrengues que eu passei em Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte mesmo, era um desafio maior. Era. Voltando aí agora para as startups, você falou da Gympass, né? Como foi ali na Gympass as suas experiências? Foi também em BH, né, que você me falou? Foi, em Gympass foi o seguinte. O que o Gympass faz? O Gympass ele é um benefício de academias voltado para o público corporativo. Então imagina que ao invés de hotéis, você tem várias academias. E a academia, o que ela precisa fazer? Como é que ela ganha dinheiro? Fechando matrículas. E retendo. E retendo, exatamente. Você tem que segurar. O que é mais comum numa academia é você fechar e a pessoa nunca ir. E aí, provavelmente ela vai cancelar. Beleza, então a gente tem um público que precisa ganhar dinheiro, que é a hotelaria, que é as academias. Do outro lado, você tem as empresas. As empresas, elas têm um custo muito alto com plano de saúde. Sim. Então, os seus colaboradores. Né? Exatamente. O que é que essa empresa pode fazer para diminuir o custo de plano de saúde? Fazer com que os colaboradores usem pouco o plano de saúde. Como é que eles usam pouco? Se eles tiverem uma vida saudável. Então o Gympass, ele enxerga a necessidade da academia de ganhar dinheiro e ele enxerga a necessidade da empresa reduzir custo. E ela joga essa necessidade da academia ganhar dinheiro para empresa como se fosse um benefício. Sim. Então fala assim, empresário, é o seguinte... Massa, pô. Muito legal. Então empresário, você vai pagar X reais por mês para o seu funcionário ter direito a 20 mil academias onde ele vai ter um desconto.
ao invés de ele pagar R$200 de mensalidade, ele vai pagar R$20 de mensalidade. E você está pagando R$20 por ele lá, R$10. O custo que você vai ter gerando esse benefício para o teu funcionário... É bem baixo mesmo esse exemplo que você deu? É bem baixo, é bem baixo. Depende do volume de funcionários, né? Uma empresa de 100, 200, né? Exatamente. Eu acho que até mais, assim. Eu, quando trabalhei no Gympass, eu era focado em academias. Apesar do meu shape não ser de atleta da academia, mas eu era bom comercialmente. Então, eu ia para academia. Mas o Gympass, ele focava em empresas maiores. Assim, eu acho que mais de 500 funcionários, por aí. Então, jogava em escala... Jogava na escala, o cara lá estava pagando um valor baixo, mas reduzindo no plano de saúde. Porque ele passava a ter funcionários saudáveis. Sim. Então é uma sacada genial, assim. O Gympass é uma empresa muito inteligente. E hoje eles estão numa escala gigante, eles estão no nível global. Acho que o escritório hoje principal é em Nova York, então... E é brasileira? Brasileira. Acho que, se eu não me engano, ela foi fundada por 3 brasileiros que se conheceram em Harvard quando estudavam lá. Mas são 3 brasileiros de executivos de carreira também, tudo isso. Que genial, muito massa. E a Oio foi o que você estava já falando um pouquinho, né? Que ela lembra um pouco o Booking, né? Exatamente. O Booking, na verdade, é uma OTA, né? É uma Online Travel Agency. Então, onde você reserva um hotel. A Oio é um hotel que está dentro da Booking. Ah, tá. Então, eles têm uma relação, mas em nichos diferentes. Esse aqui é uma plataforma e esse aqui é uma hospedagem. É uma hospedagem mesmo. Exatamente. E a Liv, para a gente deixar agora bem redondo, como é o planejamento de vocês aí a um médio prazo, acho que 4, 5 anos? Vai abrir mais? Já tem isso no radar? Ou ainda tá... Claro. A cada dia que passa, a gente tenta afinar a experiência do usuário. Sim. Então, o que é que falta hoje para o usuário ter uma experiência 100% com a Liv? Então, todos esses pontos a gente tenta dia a dia ir ajustando. O nosso interesse, de fato, é a expansão. Então, hoje a Liv está em Natal, mas pode ser que amanhã esteja em João Pessoa, esteja em Recife. Então, a gente está sempre de olho aberto, estudando as oportunidades corretas, entendendo como melhorar nosso modelo de negócio para uma expansão. Mas acredito que nos próximos meses, talvez um ano, a gente vai ter um crescimento bem interessante quanto o Liv. Provavelmente aí abrindo em João Pessoa, né? Olha, quem sabe. Porque a nossa cidade, quando você valida, o que mais a gente vê entre os empresários, a maioria que já passou por aqui no videocast ou nos bastidores, que quando abrem outro local, vê como é difícil, no nosso ambiente não é fácil não, né? Pois é, cara. Quando você dá certo em Natal, o cara fala, pode botar em outro local. Não sei se você já escutou isso. Já demais. Se passou em Natal, passa. Eu ouvia muito isso em Belo Horizonte, porque o mineiro é muito desconfiado, né? E eu ouvi um negócio, cara, que eu nunca esqueci, que produtos de tecnologia no Brasil, eles são testados primeiro em Belo Horizonte. Porque se o mineiro ele tem uma adoption daquele produto, se ele usa, o Brasil inteiro vai usar. Porque o mineiro é muito fechado. Ele só bebe a cerveja dele, ele só gosta do futebol dele, ele só gosta da comida dele. Então, se o mineiro teve um amor pelo produto, o Brasil inteiro vai ter. Falam muito isso de Natal também. Se deu certo em Natal, vai rolar. Eu já não acho o Natal fechado como o BH, que eu conheço também. Muita gente de Minas, e realmente eles são, vamos dizer, o barrista, né? Demais, só entre eles. Mas já Natal mesmo eu acho que é diferente. Eu acho que o mercado, questão financeira mesmo, a gente não tem indústria, muito servidor público. É diferente de várias cidades, como você tem às vezes lá na região de Goiás, em São Paulo. Tem muita coisa privada, né? O dinheiro gira mais, né? Nossa cidade gira menos dinheiro. Exato. Brinca até que tem que importar uns ricos pra cá pra manter a coisa. Um pouquinho é bom, meu. Mas, Leandro, estamos chegando pro final. Você vê que o bate-papo é rápido. Não, ótimo. Foi ótimo. Gostei demais. Muito obrigado por você ter vindo e tá aberto aqui, a gente vai ter uma outra sala de podcast para trazer mais pessoas e a gente falar dessa área da hotelaria, trazer outras pessoas, né? Que legal, muito bom. Oxigenar, né? Democratizar. Isso é muito importante, cara, porque a informação ela tem que ser veiculada. Então, se você tem muitos portais, tem que jogar mesmo, as pessoas têm que conhecerem as outras e o mercado tem para todo mundo. E Natal é minha cidade do coração. Eu sou potiguar, sou de Natal, então sou apaixonado pela região. E eu acho que isso tem que acontecer mesmo. As pessoas têm que criar mais essa conexão uns com os outros. Show de bola, amigo. Obrigadão, viu? Valeu, cara. Vamos colocar suas redes. Fala aí, a sua pessoal e da Cara, Liv. O meu Instagram é o Leandro Xavier. Certo. E o da Liv é Liv_oficial. Liv, Liv_oficial. Aí você segue lá, você quiser utilizar aí as... É muito massa. É legal, vai lá. Uma startup quase, né? Uma startup de hospedagem. Muito bacana.
Galera, aí, ó, mais um cara foda aqui na nossa... Pode falar foda, viu? Aqui no YouTube não tem problema. Um cara foda aqui no YouTube, no nosso canal, no Videocast. Você que gostou, curta, comenta e compartilha no grupo da galera. A galera da pelada, da família. Isso aí, manda pra todo mundo. Tá lá falando de Bolsonaro e Lula, joga nosso conteúdo, rapaz. Joga lá no meio. Vai ser melhor, garanto. E não vá dar dislike, que assistiu 30 minutos de conteúdo e meteu o botãozinho no dislike, eu vou te contar, viu? Valeu, galera. Até o próximo aí, episódio. Valeu, pessoal.